Olá, amados, graça e paz, aqui irmão Fábio Gomes. A palavra diz que nós devemos ter uma boa consciência, porque é através de uma boa consciência e de uma fé sincera, aonde através de adicionar as virtudes de Cristo à nossa fé, estamos sempre sendo aperfeiçoados. É uma paz que alcança todo entendimento, e o entendimento que o fim de todo ser humano que consiste o fim é teme, que é o princípio da sabedoria, e desvie do mal, para que os seus dias vão bens e longos nessa terra e se alcance a conservação da alma, uma vez que do pó viestes o corpo, para o pó voltará. O Senhor recebe o espírito que vai para o Hades, a morada dos espíritos apartados eternamente de Deus, aonde sabemos o que herdará os céus. São aqueles que a alma que não passam pela segunda morte, aonde isto só é possível através daquele que venceu a morte por nós, e alcançarão a paz que excede todo o entendimento, aonde ali se repousará de toda obra, e haverá júbilo para aqueles que adentrarem as regiões celestiais, pela perseverança de uma consciência que ninguém pode declarar limpo, porque ele é o elo da perfeição. Ainda nós tropeçamos em alguns pontos, mas segundo a fé que depositamos no elo da perfeição, e que também requer esforço da nossa parte, aonde ele nos ensina: esforça-te e tenha bom ânimo, não fui eu que te chamei. A conservação da alma, aqueles que na verdade serão sepultados, a morte entregará os seus mortos, e serão lançados na fornalha ardente. E o Senhor nos ensina que muitos com uma mentalidade cauterizada, corrompida, ainda que suas consciências os acusam, transgredindo aquilo que o Senhor diz, e a sua consciência corrompida os acusa como cumpridores, justificam a si mesmo e enganam e ilude-se a si mesmo, assim como a testemunha que é falsa, o falso depoente, não herdará o reino dos céus. Aquele que não confessa os seus muitos crimes não alcança o perdão, assim como não estão aptos a perdoar aqueles que os têm ofendido. Já aqueles que têm o espírito e uma consciência aguçada, e está sempre examinando a si mesmo, a ponto de não ser achado como que faltoso na balança fiel e verdadeira, estão aptos a perdoar aqueles que nos ofendem, fazendo assim acumularei brasas sobre as suas moleiras. Assim como Jesus disse: Senhor Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quando Jesus faz esta afirmação, ele acumulou brasa sobre as moleiras daqueles que o rejeitaram, assim como nós perdoamos, porque na verdade não há ninguém que possa queira atribuir as suas faltas a outro, assim como também como não confessa os seus crimes e não perdoa aqueles que os ofendem, estão sobre a ira e indignação do Senhor, por conta do espírito do erro. O espírito do erro os induz como cumpridores, uma vez que na verdade estão atolados até o pescoço no lamaçal de lodo, segundo o mau cheiro que chega às narinas do Senhor,
que ele rejeita, enquanto aqueles que seguem na obediência se exalam um aroma agradável às suas narinas. Quando se faz uma analogia no mau cheiro, como no bom perfume em Cristo, está condicionado, está relacionado àquilo que se flui do interior, ainda que se passe os seus perfumes caríssimos no seu exterior, o Senhor sonda o mau cheiro do interior. Assim como a palavra diz que aqueles que exalam um bom perfume em Cristo do interior por amar o prêmio da justiça e estar persistindo em andar em benevolência, isto nos é imputado como justiça e acaba sendo bom perfume em Cristo para aqueles que aceitam a verdade e passam a ser salvos, assim como nós declaramos que devido à perseverança pela condução do seu Espírito e não por si mesmo, estamos rumo à salvação, passa-se como cheiro agradável para aqueles que estão sendo salvos pelo anúncio da verdade. Mas para aqueles que rejeitam é como um cheiro de morte. Assim como compreendemos que quando houve o dilúvio, Noé, por perseverar na obediência, acatando as medidas e construindo a arca, assim a saber ele mais 7, isso lhe foi imputado como justiça, e foi cheiro de um aroma agradável para aqueles, ele mais 7, juntamente com os animais que foram salvos. Mas, na verdade, para aqueles que foram destruídos, cheiro de morte. Por isso, sejais sempre conduzidos com uma mente em Cristo, aonde nos acusa uma consciência, sempre examinando a si mesmo, não useis de vãs comparações, e se tiver de gloriar em algo, antes gloriais no seu espírito, que está sendo possível, pois ele é pronto e experimentado em toda boa obra, para a conservação da nossa alma, daqueles que a sua alma acompanhará as boas obras, juntamente com a justiça dele, que haveremos de apresentar-se diante do seu tribunal, como que aprovados por ele mesmo e não por si. Porque aqueles que são por si mesmo e rejeitam e estão com a mentalidade cauterizada, são aqueles que justificam a si mesmo e declaram a sua própria benignidade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.